Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo é o de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28, que diz: Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Bom, antes de qualquer coisa, hoje é o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, e nós estamos muito gratos a Deus por esse dia. Eu queria só lembrar que Deus havia dito, o triuno disse, que a mulher venceria Satanás. Essa é a grande mensagem de Gênesis 3:15, que a mulher venceria Satanás. E nós esperamos pela mulher nesses milênios, e a mulher carregou a humanidade até nos trazer o Redentor. Então nós somos gratos ao Senhor pela mulher que Ele criou para haver humanidade, e haver humanidade sempre. É interessante que essa é uma mensagem clara de Gênesis 3:15 e que a gente nunca fala. Porque o Senhor disse que haveria guerra entre o homem, entre a mulher e Satanás, e disse que a mulher venceria. E nós nunca falamos isso, não sei por quê. Porque a gente enfatiza a chegada do Redentor, e tem de enfatizar mesmo, é óbvio, mas a mensagem de Gênesis 3:15 é que haveria uma guerra. Haveria uma guerra entre a mulher e Satanás, e que a mulher venceria. E a mulher venceu. Portanto, toda a humanidade, nesses milênios, ficou aguardando pela mulher. Um dia, uma mulher, em nome da humanidade, vai vencer essa guerra. Porque essa é a guerra que nós estamos lutando desde tempos perdidos na memória. Então, para nós cristãos, o Dia Internacional da Mulher é muito mais do que uma efeméride qualquer, mas é a lembrança de uma promessa, de uma palavra profética, dada pela própria Trindade, de que a mulher venceria Satanás. Então, durante milênios, Deus preparou o mundo para a chegada de uma mulher por meio de quem Ele pudesse enviar o Redentor. E foi isso que aconteceu há 2 milênios atrás. Então nós estamos muito gratos a Deus nessa manhã, no Dia Internacional da Mulher, porque nós queremos nos lembrar nesse dia que Deus disse que a mulher iria vencer Satanás. E queria que todos nós nos lembrássemos, principalmente os homens, que durante milênios, nós todos, a humanidade, aguardávamos pela vitória da mulher. Porque foi isso que Deus profetizou para nós lá em Gênesis 3:15, que haveria uma guerra entre a mulher e Satanás, mas que a mulher venceria a batalha. A mulher venceria a guerra, porque a semente da mulher esmagaria Satanás. Então, durante milênios, toda a humanidade olhou para a mulher. Um dia, uma mulher, em nome de toda a humanidade, vai vencer essa guerra. E Deus separou um povo, construiu um povo para trazer uma mulher por meio de quem Ele pudesse fazer vir o Redentor. Então, a mulher carregou a humanidade até nos trazer o Redentor.
Por isso nós somos gratos, Senhor, pela mulher que criaste, para que houvesse humanidade sempre. Então, em nome do Senhor Jesus, nós saudamos as irmãs e a todas as mulheres, dizendo: vocês venceram. Continuem com essa perspectiva, porque vocês venceram e vencerão outras vezes. A batalha da injustiça contra vocês, da misoginia, do abuso. Vocês venceram a maior de todas as batalhas, que foi contra Satanás. Vocês vão vencer essas também. Porque o Senhor prometeu vitória para vocês. Amém? Amém. Muito bem, então hoje o nosso texto é Atos 2, 28, num dia especial para nós, que recebemos em nossas vidas o Redentor, que veio através da mulher que cumpriu a profecia. E o texto, como eu já li, vou ler de novo, diz: tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, a tua presença me encherá de alegria. Esse texto faz parte da mensagem do apóstolo Pedro, a mensagem que inaugurou a história da igreja, a história da evangelização, do anúncio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o mundo todo. Amém? Amém. Então nós vamos fazer uma viagem hoje. Nós vamos viajar para o longínquo Oriente Médio. Não é uma viagem de alguns anos, nem de alguns dias. É uma viagem de 2 milênios. Nós vamos deixar para trás as preocupações, os calendários, as listas de afazeres, e vamos para as ruas poeirentas de uma cidade em festa. A cidade é Jerusalém. E o tempo é de festa. É a festa do Pentecostes, ou Shavuot, a festa das semanas. É a festa de adoração ao Senhor. O ar está elétrico, Jerusalém está abarrotada, está cheia de vida, tem peregrinos de todo o mundo, que eles conheciam na época, óbvio, os partos, os medos, os elamitas, os mesopotâmios, os judeus, os capadócios, os do Ponto, os de várias partes da Ásia, os frígios, o pessoal da Panfilha, os egípcios, os líbios, os sirineus, os árabes, os romanos, os cretenses. Tem gente de tudo quanto é canto. Tem um mosaico de culturas lá. Tem um coro de idiomas, todos unidos por uma única razão: celebrar a aliança de Deus, celebrar a entrega da lei no Monte Sinai. Uma grande celebração anual. Celebrar a lei é essencial, porque o povo de Israel é um povo que primeiro se fez povo, depois recebeu a lei, só depois recebeu a terra e só depois recebeu o Estado. A primeira coisa que eles receberam foi a lei. É um povo inaugurado pela lei. A lei chegou primeiro. E a lei não só ditava a comunhão com Deus, mas estabelecia a igualdade entre os seres humanos. Tá certo? Porque quando o Senhor chamou Moisés para o Monte Sinai e lhe deu a
o Senhor tirou Moisés do poder. Agora o poder é da lei. Então qualquer criança, qualquer jovem no arraial de Israel podia, diante de todo mundo, dizer, até mesmo para Moisés, o senhor não pode fazer isso não. E por que o senhor não pode fazer isso? Porque a lei diz que o senhor não pode. Então, a lei iguala todos os seres humanos. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Por isso, a celebração da lei é essencial. Porque a lei iguala todo mundo. Não importa quem a pessoa ache que é. É a lei. É a lei de Deus. Foi o Altíssimo que falou. Cale-se diante dele toda a terra. Simples assim. Não tem ninguém que possa ser maior do que a lei. Então, celebrar a lei era uma coisa que todos os povos deveriam fazer sempre. Todos os povos deveriam celebrar sempre que a lei, que o Eterno nos deu a lei, igualou todos os seres humanos, tirou todos os seres humanos do poder, tirou de qualquer ser humano a pretensão ao poder. Não tem como ter poder. Você tem lei. É simples assim. É assustador quando você encontra pessoas para quem o fato de haver lei não significa nada. É lamentável quando você encontra um grupo de seres humanos que simplesmente diz, e daí que é a lei? Não, a lei é que iguala os seres humanos. Foi isso que Deus fez. Então, essa festa é uma festa que todos nós devíamos ter sempre. No dia do Pentecostes, aquele mosaico de culturas estava lá para celebrar a aliança de Deus, a entrega da lei no Monte Sinai. É interessante porque a aliança de Deus, de fato, acontece com Abraão na circuncisão. E todos os filhos de Abraão, todos os homens nascidos no clã de Abraão, vão ser marcados por essa aliança, que é a aliança da circuncisão. Mas o que constitui o povo é a lei. É a lei. Isso iguala todo mundo. Então, celebrar a aliança é essencial. Todas as nações deveriam fazer isso. Se todas as nações constantemente celebrassem o evento da lei, não que a lei não possa ser aprimorada, não que a lei não deva ser trabalhada, não que a lei não deva ser atualizada, mas o evento da lei é a igualdade entre todos os seres humanos. E só vai haver plena excelência na lei na medida em que a lei implantar a igualdade. Então, a lei obedece o princípio. O princípio que a lei obedece é o princípio da igualdade entre os seres humanos. E a lei obedece o princípio da igualdade entre os seres humanos por uma razão simples. A lei foi dada por Deus. Ponto. Alguém vai dizer, não, mas você está falando da lei de Israel. Não, eu estou falando da lei, do marco moral, que você encontra em todas as culturas. Então, a grande mensagem é o que caracteriza
a ação divina na espécie humana, o marco moral, que é o que está por detrás da consciência de que é necessário que haja lei. E a lei é tão extraordinária, tão excelente, quanto mais leva a humanidade à igualdade. Ponto. Por isso, todas as nações deveriam celebrar a lei. Nações que não celebram a lei são nações que são propensas a toda sorte de autoritarismo, de tirania, de todas as maneiras, de todas as formas e de todos os abusos. Então, o povo de Israel foi instruído a celebrar a entrega da lei. Deus deu a lei lá no deserto, lá no Sinai, antes que eles tivessem terra, ainda que a tivessem por promessa, antes que eles tivessem pisado na terra, antes que eles tivessem organização nacional, antes que eles tivessem Estado, eles ganharam a lei. A consciência de que a sociedade humana não é lugar para tiranos, não é lugar para déspotas, não é lugar para especiais, é o lugar comum. A humanidade é o lugar comum. Então é nessa viagem que nós estamos, eles estão lá celebrando a aliança de Deus, a entrega da lei no Monte Sinai. Como é que é essa palavra cidinha em hebraico? Shavuot. Como é que fala? Shavuot. Então, essa é a celebração. A celebração da lei. Então eles estão lá, um coro de idiomas, gente de todo lugar do mundo que eles conheciam, que vieram celebrar a aliança de Deus, a entrega da lei no Monte Sinai. As ruas são um labirinto de sons, cheiros, cores, o cheiro do pão fresco, o balido dos cordeiros, o som das harpas, o cântico dos salmos, ecoando pelas vielas de pedra, todo mundo cantando os salmos em adoração ao Senhor. Mas em meio a toda essa agitação, vai acontecer o que gerou o texto que nós estamos analisando, que é Atos 2:28. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. Então, em meio a toda essa agitação, a toda essa celebração pública, a gente volta a atenção agora para um lugar de silêncio. Tem um lugar que está em silêncio. Um cenáculo, uma sala superior, que está lá escondida da multidão. Dentro dessa sala, há 120 pessoas, só. O silêncio delas é mais profundo do que todo o barulho da cidade. E esse lugar não é só uma sala, é óbvio. É um berço. Esse lugar é um berço. É o útero onde um novo povo está prestes a nascer. Esses 120 seres humanos são a semente do que vai ser conhecido como a Igreja do Cristo. O povo do Cristo, a casa do Cristo, a noiva do Cristo, a família do Cristo, aqueles que o Cristo chamou para si. Quem são essas pessoas? Elas não são militares, não são nem generais, também não são filósofos, portanto nem representam a força
e nem representam o que as pessoas chamam de sabedoria. Não, eles não são generais, não são filósofos, eles não são os poderosos do seu tempo. Pelo contrário, são pescadores. Gente com mãos calejadas, mulheres que serviram e financiaram um ministério itinerante. Tem sempre de lembrar, e nesse dia em que nós celebramos a vitória da mulher, porque o Senhor prometeu que a mulher venceria Satanás, então todas as vezes que o mundo para falar da mulher, a gente tem de lembrar, Deus disse que haveria uma guerra entre a mulher e o diabo, que a mulher venceria. Então nós cristãos celebramos profundamente esse dia, porque a mulher venceu Satanás e por isso a humanidade permanecerá para sempre. Porque ela venceu Satanás trazendo o Redentor. Por isso a humanidade existirá para sempre. Glória a Deus. Isso talvez para nós seja só uma verdade que nós já conhecemos, mas deveria ser uma verdade que a gente celebre. Devia ser uma verdade que a gente celebra. Então lá estão essas mulheres, e é bom que se lembre que o ministério de Jesus foi basicamente sustentado por mulheres, que financiaram o ministério dele. E tenho nomes de várias delas na história de Jesus. E então lá, são pessoas comuns, que deixaram tudo para seguir o carpinteiro de Nazaré. Está lá o Pedro, que é um sujeito meio impetuoso, que ainda está assombrado pela lembrança do que aconteceu lá na casa de Caifás, quando ele negou Jesus, como Jesus disse que ele ia fazer. Tem o João, que reclinou a cabeça no peito do mestre e soube da traição em primeira mão, e pôde partilhar com o mestre a dor que todo ser humano tem quando o seu amigo o entrega para o diabo. Então, e tem Maria, a mãe de Jesus, que é a mulher que finalmente cumpriu a profecia. Tornou possível o cumprimento da profecia de que a mulher venceria Satanás por meio do seu filho, que seria o Redentor da humanidade. Então estão todos lá. Todos, agora como Maria, guardando o que ouviram no coração, na expectativa do que é que Jesus Cristo disse que ia acontecer. Então lá, Maria está lá nessa expectativa desde que o anjo anunciou a ela que o Redentor viria e que ela era a mulher da criação. E ela levou isso até a visão do túmulo vazio. Essa situação no coração de quem sabe que algo está acontecendo, que o que está acontecendo é muito importante, mas eu não sei direito o que é. Que algo está acontecendo, que o que está acontecendo é decisivo, mas eu não sei direito o que é. Que algo está acontecendo, que o que está acontecendo é revolucionário, mas eu não sei o que é direito. Então Maria andou com essa coisa no coração, esse prurido no coração. Desde que o anjo disse para ela, é você. É você que vai cumprir a profecia feita antes que a memória pudesse alcançar o tempo. Lá ainda no último dia do jardim.
Deus fez uma promessa. Deus fez uma profecia e uma promessa. E desde então a humanidade toda está olhando para a mulher, em todos os cantos, esperando o cumprimento da profecia. Um dia, uma mulher dará à luz a uma criança. E aí Satanás será derrotado. As mulheres vão vencer essa guerra. E vão vencer por toda a humanidade. Vão vencer por todo o planeta. Vão vencer por todo o universo. Vão vencer a única batalha que precisava ser vencida. Então, tá todo mundo lá, aguardando. Eles estão orando, mas acima de tudo, eles estão esperando. O que será que passa na mente deles? O que será que passa no coração deles? É claro que a espera deles não é uma espera vazia. É uma espera com fios de trauma. Não é uma espera vazia. É uma espera com fios de trauma e muito trauma. Muito trauma. Na verdade, é uma espera tecida com fios de assombro. Eles não têm mais ideia do que é que está acontecendo. Como nós vimos numa dessas vezes, quando Jesus aparece e come com eles depois da ressurreição, a gente não tem mais parâmetros. Ninguém mais sabe qual é o limite entre no mundo. Não tem mais paredes. Acabou as paredes. O sujeito atravessou a parede. Aí a gente diz, não, é que ele é um fantasma. Ah, bom, então tá certo. O fantasma pode aparecer em qualquer lugar. Mas aí ele come. Não, então ele não é um fantasma. Porque fantasma não come. Então aconteceu alguma coisa no universo. As paredes não existem mais. Agora, nós estamos vivendo numa multidimensionalidade. A gente pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Não tem mais limite. E a palavra de Deus pode ir onde a gente jamais vai alcançar. Não tem jeito. Mudou alguma coisa no universo. Então, tudo isso está por detrás da espera deles. O trauma da cruz, o trauma da traição, o trauma da negação, o trauma do assombro e o trauma de uma promessa desconcertante. Tá certo? Bom, o fio do trauma é muito interessante. Por quê? Porque fazia apenas 50 dias que o mundo deles havia desabado. 50 dias. Eles viram o seu mestre, aquele que acalmava a tempestade, que ressuscitava mortos, ser preso, açoitado, humilhado e pregado em uma cruz romana como um criminoso. 50 dias. Eles sentiram o terror daquela escuridão que cobriu a terra e houve um cataclismo. A escuridão cobriu a terra. Alguns historiadores do dia da morte de Jesus dizem que naquele dia há notícias de fenômenos físicos até na China, que gente do mundo todo percebeu que alguma coisa estava acontecendo no planeta e não sabiam o que era. Alguma coisa aconteceu. Porque a Terra reagiu. O universo reagiu. Tudo ficou diferente. Aconteceu alguma coisa em algum lugar.
Então esse é o trauma deles. Eles estão lá há 50 dias, eles viram isso. Eles os viram preso, açoitado, humilhado, pregado na cruz. Eles sentiram o terror daquela escuridão que cobriu não só a terra deles, mas foi sentido em todos os lugares do mundo. Eles se esconderam, eles trancaram as portas, eles ficaram com medo de ir para a cruz. E aquele trauma ainda estava na cabeça deles. Aí veio o assombro, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio, a Maria Madalena viu Jesus no jardim, ele apareceu para eles naquela mesma sala trancada, ele mostrou as suas mãos, ele mostrou as marcas dos pregos, e ele comeu com eles. Ele comeu com eles. Você ouve isso depois de ter lido a Bíblia durante muitos anos, e para você é mais um texto bíblico. Mas ele comeu com eles é coisa para a física quântica. É coisa para os físicos quânticos dizerem, tá vendo? Tá tudo vivo e não existe parede nenhuma. Não tem nada. Glória a Deus. Simplesmente, isso aqui é muito mais a ideia de um ser poderoso do que a materialidade que a gente diz que tem. Então, eles participaram disso tudo. E aí a certeza da ressurreição refundou a vida deles. Ele estava vivo. Bom, e agora? Aí o fio mais desconcertante, a promessa. No final daqueles 40 dias, que ele apareceu em vários lugares, uma hora estava aqui, outra hora estava lá, levava os discípulos juntos, uma loucura. Uma loucura. Uma loucura. Imagina que nós estamos aqui, ele aparece e diz, nós vamos agora nos reunir lá no Sinai. Pum, a gente abre os olhos e está no Sinai. Como assim no Sinai? Estamos no Sinai. Acabou. Não tem esse espaço que vocês estão dizendo que existe, essa distância, nada disso existe. Nada disso é realidade. A realidade é outra. Aleluia. Porque foi isso que a morte e a ressurreição de Jesus, e ele comendo com os discípulos, nos ensinou. A realidade é outra. Se eu e você aprendermos isso, nossas orações vão mudar. Nossa forma de ver a vida vai mudar. A realidade é outra. Isso que a gente chama de realidade não é verdade. A realidade é outra. Então a promessa, ele os reuniu e deu uma ordem final. A ordem não foi comecem um trabalho, não. A ordem foi fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa do Pai. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele já tinha soprado neles o Espírito Santo. Agora eles iam receber o Espírito Santo sobre eles, um movimento missiológico. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí ele subiu aos céus, na frente deles, e desapareceu na nuvem. Bom, os anjos ainda deram uma bronca neles, porque eles começaram a olhar e ficaram olhando o céu, para ver se era só uma coisa passageira, não é? Afinal de contas, as nuvens são passageiras. Então, pode ser que a nuvem passe.
e ele apareça de novo. E aí o anjo disse, não, vocês não podem olhar para o céu. Porque do jeito que ele foi, ele vai voltar. Agora vocês olhem para a terra. Olhem para cá. É muito interessante. Jesus tinha dito para eles não olharem para o futuro. O futuro pertence a Deus. Olhem para o presente. E agora os anjos estão dizendo para eles, não olhem para o céu, olhem para a terra. Porque ele vai voltar. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Se ocupem com a terra. Então coloque-se no lugar deles. O que tudo isso significa? O que é batizado com o Espírito Santo? É um novo tipo de purificação? Eles são judeus, eles estão acostumados com essa coisa da purificação. O que é recepção de uma força sobre-humana como Sansão? A gente vai poder arrebentar pilastra de palácio, a gente vai poder fazer um exército inteiro fugir, é uma força sobre-humana que vem vindo aí, o reino de Israel vai ser finalmente restaurado, eles já tinham perguntado isso, enfim, eles não sabiam o que esperar, porque a promessa era ao mesmo tempo a única coisa que eles tinham, porque você tem de entrar no ambiente deles, há 50 dias foi um desastre. Há 40 dias ele apareceu, mudou tudo, fez a gente perceber que tudo e nada é a mesma coisa. E aí ele foi embora, de novo. E disse para a gente ficar. A gente ouviu, 500 de nós ouviram. Mas só 120 ficaram. Jesus não conseguiria ser pastor em lugar nenhum. Ele perdeu 380 ovelhas em uma semana, em 10 dias. 10 dias o homem perdeu 380 ovelhas. Depois de ter aparecido para eles, depois de ter comido com eles, depois de ter dado provas claras da sua ressurreição, depois de ter soprado sobre os que estavam trancafiados lá o Espírito Santo, em 10 dias o homem perdeu 380 pessoas. 380 pessoas. Impressionante. Impressionante. Para algumas pessoas, parece que a ressurreição não basta. Para algumas pessoas, parece que o fato dele ter demonstrado que a realidade que eles tanto amam não existe, não basta. Eles se enfronharam nesse negócio. Eles acabaram acreditando que isso aqui é tudo que existe. Então não basta. Então eles não conseguem esperar. Aliás, esse é o maior teste que um ser humano pode passar. Espera. Espera. Os seres humanos são ávidos por não esperar, por incrível que pareça. A gente vê isso na nossa própria realidade. A minha geração viu levar semanas para enviar uma carta, para receber uma carta. É verdade. Semanas. Dependendo de para onde vinha a carta, É verdade isso. semanas. Depois a gente viu o fax. Já é uma coisa melhor. E o fax também foi evoluindo, porque no começo levava 2 horas. Depois foi evoluindo.
Mas tem de ter a máquina, tem de ter papel, tem de ter teclado, tem de... Agora a gente tem automático. E agora a gente não só não quer esperar, como a gente já acha que está demorando tempo demais. E a gente já é mais rápido do que a internet. E a internet já aprisionou a gente. E a gente não consegue mais fazer mais nada sem essa velocidade. E tem alguns dos nossos que simplesmente não conseguem mais se desligar. Não conseguem se desligar e estão o tempo todo conectados e o tempo todo impacientes. Porque o ser humano não consegue esperar mais. A vida da minha filha. Opa! Desculpe, pastor. Está desculpado. Levei uma bronca porque minha filha está sob bombardeio em Dubai e eu estou preocupado. Eu levei uma bomba porque eu estou aqui falando. Fica à vontade, fica à vontade. Vai lá. Nós estamos em oração pela Carlinha. Vai firme. Então, a coisa toda é que os seres humanos ficaram assim. E é isso que nós temos. Nós temos tudo a tempo e a hora e a gente está angustiado. E aí Jesus diz, espera. E nenhum de nós consegue esperar. Porque não é o nosso estilo esperar. Principalmente agora. E Deus diz, espera, espera. Então, esta espera é um dos atos de fé mais profundos de toda a Bíblia. Mais profundos de toda a Bíblia. A igreja não nasceu de um plano estratégico. Não nasceu de uma campanha de marketing. E nem nasceu da iniciativa brilhante de um líder. A igreja nasceu da obediência em esperar. 500 pessoas ouviram isso, 120 conseguiram. Simples assim. A igreja nasceu da obediência a esperar. Nasceu da total e absoluta dependência de uma promessa divina. E promessa divina é sempre um problema. Por que Deus não mede tempo? Tempo não é matéria-prima de Deus. Tempo é nosso. É nossa matéria-prima. Não é matéria-prima de Deus. Há um Deus que pode ir e voltar, que pode dobrar o tempo tantas vezes quantas achar necessária, que fala do que já viu, e diz para esperar, não trabalha com o tempo como matéria. Nunca. Então eles não podiam fazer nada. Eles só podiam esperar que Deus fizesse tudo. E isso é uma angústia. Porque todos nós achamos que podemos. E nós sonhamos com poder. O tempo todo nós temos essa loucura do poder. O tempo todo. Mas aí Jesus colocou os discípulos numa situação em que eles não podiam fazer nada. Eles só podiam esperar que Deus fizesse tudo. E naquele silêncio, naquela quietude,
O palco estava sendo preparado para o maior ato da história desde a própria criação. O maior ato da história. Desde a própria criação, que é, obviamente, por excelência, o ato em si. Até porque qualquer movimento será a partir da criação. Não é? Muito bem. Agora vamos trabalhar essa transição. Vamos deixar um pouco aquela sala pequena, o cenáculo. Aquela sala está abafada, está cheia de expectativa. Vamos deixar a sala um pouquinho e vamos para além das nuvens. Eles viram Jesus desaparecer nas nuvens. Vamos para além das nuvens. Vamos para além do céu, do véu, que separa o visível do invisível. É um lugar especial. Que é uma outra dimensão. Vamos para um lugar para além do véu. E para onde a nossa história está nos levando agora? Para o centro do controle do universo. Tem um centro de controle no universo. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Porque no meio dessa loucura toda que se abate sobre a humanidade, sobre esse sem número de seres humanos fazendo loucuras em nome, sabe Deus de quem? É bom saber que tem uma sala, um centro de controle no universo. E é para lá que nós vamos. E a sala de controle do universo é a sala do trono, da majestade do triuno. O ser triuno, o ser em si. Então, enquanto a Terra prende a respiração em silêncio, os céus explodem em aclamação. Está diferente lá. Por quê? Porque o Filho, o herói de toda a história, retornou. Ele não retornou diretamente, não. Ele foi para o desfile da vitória. Ele foi lá para um desfile, para a vitória final dele. Os portais eternos se abriram. As hostes angelicais que testemunharam a criação e que viram a rebelião e que ansiaram pela redenção, agora irromperam num cântico que abala a fundação do céu e é o cumprimento do Salmo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. Ele não é mais o servo sofredor, ele não é mais o homem de dores, ele é o vitorioso. E ele arrasta no desfile dele, que é triunfal, todos os poderes das trevas. Ele despojou todos eles da cruz. Ele enfrentou o último inimigo, a morte, e venceu a morte no seu próprio território. Glória a Deus. Ele carregou o peso insuportável da rebelião humana e aniquilou isso para sempre. Glória a Deus. Agora ele se apresenta diante do Pai. Não apenas como filho, mas como primogênito de uma nova criação. Ele foi promovido. Ele era o unigênito, agora ele é o primogênito. Porque ele venceu. E porque ele venceu, o Pai terá muito mais filhos. Porque ele venceu. Então, ele está lá como primogênito da nova criação. Ele é o representante da humanidade redimida. E é aqui nesse ponto que acontece o coração da nossa história. O Pai se inclina para ele, não há palavras humanas que possam descrever esse momento,
Não há palavras humanas que possam descrever esse reencontro, mas a Bíblia dá um vislumbre para a gente. É um ato de infinito amor, um ato de honra, um ato de vindicação. O pai entrega ao filho o maior de todos os tesouros, a recompensa pela sua vitória. E qual é a recompensa que o filho recebe por sua vitória? O texto diz: alegria. Glória. Alegria. Alegria. Não a alegria como a gente conhece. Não esse sentimento passageiro. Não. É alegria. Eufrosine. Uma palavra grega profunda. Uma alegria que fala de uma euforia permanente. Uma alegria substancial. Alegria. Uma alegria que tem peso. Uma alegria que é a própria atmosfera do céu. Está lá no Salmo 2. Está lá no Salmo 2. É a alegria da vindicação. É o Pai declarando diante do universo: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Tudo que ele fez foi perfeito. Sua vida, sua morte, sua obediência, tudo foi aceito. É a alegria da missão cumprida. O plano traçado antes da fundação do mundo está completo. A vitória de Cristo estabeleceu uma nova realidade, uma nova matriz para a humanidade. Ele se tornou o último Adão, o ponto de partida, a partir do qual o Pai pode agora regenerar quem ele desejar regenerar por meio da habitação ressuscitadora do Espírito Santo. Glória a Deus. O Filho cumpriu a sua parte com perfeição, abrindo caminho não para uma transação, mas para uma transformação. Amém. É a alegria que o autor de Hebreus nos disse, a alegria que motivou o próprio Cristo, porque o autor de Hebreus nos disse que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. E que alegria é essa? É esta, é esse momento. A alegria de retornar à presença do Pai vitorioso e receber do Pai o abraço da aprovação e o presente da alegria. Essa alegria substancial que nunca mais vai sair, nunca vai tordar, nunca vai perder o brilho, nunca vai perder a intensidade, nunca vai deixar de estar presente. E com essa alegria vem a coroação. O pai diz ao filho: senta-te à minha direita, que é a ideia de governo. Então esse não é um convite para descansar, embora possa parecer à primeira vista, não é um convite para o descanso. Não, é um convite para governo. Senta-te à minha direita, governa. 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 É um comando para governar. O lado direito do trono não é um lugar de repouso, é o lugar do poder executivo. Glória a Deus. É o cumprimento final do Salmo 110, o versículo mais citado em todo o Novo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Naquele instante, Jesus, o carpinteiro de Nazaré, o filho de Maria, o Cordeiro de Deus, o filho da mulher, torna-se oficialmente o rei da história da redenção. Toda autoridade no céu e na terra é consolidada em suas mãos.
O Pai lhe entrega o cetro do universo. E agora, como rei, ele está prestes a emitir o seu primeiro decreto. Esse é o momento. E qual é o primeiro decreto de governo do rei Jesus? Um rei coroado poderia fazer muitas coisas. Poderia emitir um decreto para julgar os seus inimigos, por exemplo. Poderia exibir seu poder e glória para intimidar as nações. Poderia começar a reorganizar seu reino com novas leis e estruturas. Mas o primeiro ato do rei Jesus é um ato de generosidade radical. É um ato de generosidade radical. Um ato de generosidade radical. É um ato que define a natureza do reino dele para sempre. Da sua majestade, repleto daquela alegria transbordante e vitoriosa, ele olha para a terra. Ele não olha para Roma, o pretenso centro do poder mundial. Ele não olha para Atenas, o pretenso centro da filosofia ou da sabedoria. Ele olha para Jerusalém. E em Jerusalém, ele não olha para o templo, o centro da religião estabelecida. Não. Ele olha para uma pequena sala. Uma pequena sala. Ele olha para 120 corações que esperam ele. Glória. Uma pequena sala. 120 camaradas que sobraram de 500. Sobrou. Ficaram. Decidiram esperar. Então ele olha para aqueles 120. E o seu primeiro ato como rei da história da redenção não é para ele mesmo. Seu primeiro ato como rei da história da redenção não é para ele mesmo. É para aqueles 120. É para o povo que ele está prestes a criar. É para a sua igreja. Ele se volta para o Pai. E como a gente lê em Atos 2,33, ele que foi exaltado, agora recebe do Pai a promessa do Espírito. Pensa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, coeterno, coigual com o Pai e o Filho, o Akadosh, agora está formalmente entregue ao Filho. Porque essa relação entre o Cristo e o Espírito Santo e a Ruach Kadosh é muito interessante. A Ruach Kadosh é o primeiro que chega no universo. O Espírito de Deus pairava sobre o planeta Terra. Envolveu o planeta Terra. A Ruach Kadosh é que insemina a vida no planeta. E aí a palavra vai só dando ordens. Suja isso, suja aquilo outro, suja isso, assim, desse jeito, a vida está inseminada. E a Ruach Kadosh continua cuidando dos seres humanos, e os seres humanos se rebelam, e a Ruach Kadosh continua cuidando dos seres humanos, e sustenta seres humanos que andam com Deus, e aí vem o dilúvio, e a Ruach Kadosh sustenta seres humanos que vão continuar andando com Deus, e vão andar com Deus com toda aquela tortuosidade que a terra se tornou, com todo aquele centro, aquele antro de demônios que tomou conta da humanidade, e a Ruach Kadosh sustentando os seres humanos, e vai e protege Abraão, e aí a palavra vem a Abraão, e o Ruach Kadosh vai guiando Abraão por todos os caminhos e sustentando e mandando os anjos blindarem Abraão, e vai continuando, e vai construindo, e vai mantendo Israel, e vai fazendo idas e vindas com Israel, porque tem de trazer a mulher da promessa, idas e vindas, até que a Ruach Kadosh se apresenta para a mulher e diz:
é você. E aí a Ruach Kadosh envolve a mulher e a sombra do Altíssimo produz o Redentor. E a Ruach Kadosh continua cuidando. Agora a Ruach Kadosh vai cuidar de Jesus. E vai cuidar de Jesus, e Jesus vai crescer em graça e sabedoria diante de Deus dos homens. E a Ruach Kadosh está cuidando do planeta e está cuidando e impedindo que os seres humanos entrem num desespero, que Satanás faça tudo o que quer fazer com os seres humanos. É tudo a Ruach Kadosh, tudo o Espírito Santo. Cuidando, até que Cristo vença. Aí Cristo vence exaltado. O Cristo vai obedecendo a Ruach Kadosh. Faz só o que o Espírito Santo manda fazer. Aí o Cristo vence. Aí a Ruach Kadosh diz: agora eu farei tudo o que você disser. E o Cristo simplesmente derrama a Ruach Kadosh sobre a sua igreja. Você percebeu? Que coisa gloriosa. Você percebeu? O Espírito Santo vem, carrega essa gente que eu não preciso descrever, porque nós somos como eles, então a gente sabe. E vem, até trazer o Cristo, aí sustenta o Cristo, fica com o Cristo passa por todas as tentações, tem de vencer, precisa da nova matriz humana, a nova matriz finalmente acontece, o Cristo vence. Aí o Cristo sobe para receber a glória da sua vitória. E aí o Espírito Santo, a Ruach Kadosh, diz: bom, até agora eu conduzi você. Agora você me diz o que fazer. E aí a terceira pessoa da Trindade, tão eterna, tão igual quanto o Pai e o Filho, é formalmente entregue ao Filho, como parte da sua herança real, para que ele dispense o poder, a presença, a pessoa da Ruach Kadosh, do Espírito Santo, como ele quiser. Porque agora ele governa a redenção. Então o Pai vai escolher a quem apresentar o Filho. E a Ruach Kadosh vai recriar esse ser humano. E aí, o que é que o Filho faz? Derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Derrama o Espírito Santo sobre 120 pessoas. Glória. O que que o Espírito Santo faz? Vem como o Filho disse para vir. E se derrama sobre seres humanos, que o Espírito Santo conhece como ninguém. Esse derramamento é o primeiro decreto de Cristo. É a declaração inaugural do reinado. E ele está dizendo para o universo todo: o meu reino não será um reino de poder terreno, mas de poder celestial. Não será um reino de coerção, mas de transformação interna. O meu governo será exercido não por exércitos, mas pela presença da própria divindade habitando no coração do meu povo. E ele libera a promessa. Ele não envia uma força. Ele não envia uma influência. Ele não envia uma ideia. Ele libera uma pessoa. Ele libera uma pessoa. A terceira pessoa da Triunidade, a Ruach Kadosh, o Espírito Santo, é enviado com uma missão: dar a luz à igreja. Jesus, coisa gloriosa. Entendeu?
E agora, vamos voltar lá para a sala em Jerusalém. A espera acabou. A obediência está prestes a ser recompensada de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. De repente. De repente, a palavra grega é afno. De repente, inesperadamente, subitamente, sem aviso, o céu invade a terra. Um som. Não começa com um sussurro, mas com uma explosão. Um som que vem do céu. Não é um som terreno. E Lucas luta para descrever esse som. Ele diz que era como de um vento veemente e impetuoso. Não era um vento, era o som como de um vento. Um som como de um vento. Não era um vento. Não tinha janela batendo, não tinha poeira voando. Era o som do poder. Era o som de uma locomotiva celestial entrando naquela sala. Era o som da majestade da triunidade. O som da majestade do Criador se movendo. Era o arauto sonoro anunciando que a pessoa do Espírito Santo havia chegado para cumprir a ordem do rei. Glória. Olha o choque, o susto, o assombro. O som não encheu apenas os ouvidos deles, encheu a casa toda. Era um som que não podia ser contido. E logo após o som veio a visão. Línguas repartidas como que de fogo. Mais uma vez, a palavra como que. Não era um de fogo, era um como que de fogo. Não era fogo literal que queimava. Era a manifestação visível da presença santa e purificadora do Criador. A mesma presença que apareceu a Moisés na sarça ardente. E essas línguas pousaram sobre cada um deles. Ninguém ficou de fora. O Pedro, a Maria, desde o mais proeminente até o anônimo, todos foram selados como pertencentes ao rei. Naquele instante, com o som do poder e a visão do fogo, nasceu a igreja. Glória. Aqueles 120 indivíduos deixaram de ser apenas um grupo de seguidores de Jesus. Eles foram ligados pelo Espírito Santo num único corpo. Eles se tornaram um organismo vivo, a noiva de Cristo. O som que ouviram foi o choro do nascimento da igreja de Cristo. E a partir daquele momento, a história da humanidade seria dividida entre aqueles que estavam fora daquela sala e aqueles que, pela fé, entrariam nessa sala. E o que acontece quando a pessoa do Espírito Santo desce e dá a luz à igreja? Ela não chega de mãos vazias, é lógico. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Ruach Kadosh, é o executor do testamento de Cristo. Não tem um Novo Testamento? Então, o Novo Testamento é de Cristo. Quem é que executa o testamento de Cristo? O Espírito Santo. E qual é a herança? Qual é o direito de primogenitura desse novo povo? A alegria do seu rei. Onde é que está a alegria do rei? Onde é que está a alegria do rei? Lembra da nossa história? O pai plenifica o filho de alegria. O filho, como rei, derrama o Espírito. A terceira pessoa, o Espírito, ao planificar a igreja, desempacota o tesouro que recebeu do filho. E qual é o tesouro que o Espírito recebeu do filho? A alegria divina,
a alegria da vitória, a alegria da presença do Pai, que plenificava o coração do Cristo, lá no trono plenifica plenamente, e agora pelo Espírito Santo se torna a alegria da igreja. Glória a Deus. Não é uma alegria que precisa ser fabricada, não é um esforço para ser otimista depois de tudo que passou. Não, é uma infusão sobrenatural. O Espírito Santo, a Ruach Kadosh, ao habitar neles, começou a produzir o quê? O fruto do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito Santo depois da unidade? Porque amor é unidade. A primeira coisa que o Espírito Santo fez foi construir a unidade. A igreja é a unidade daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e habitados pela pessoa do Espírito Santo. Então, amor, por isso que o primeiro fruto é amor. Amor é unidade. Todo mundo pensa que amor é um sentimento, amor é uma busca profunda pela unidade. E qual é o segundo gomo do fruto? Alegria. Alegria. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é produzir a unidade, o corpo. Qual é o segundo gomo do fruto do Espírito? A alegria. A alegria do Cristo, a alegria do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esta devia ser a marca registrada da igreja, porque é a certidão de nascimento da igreja. O povo nascido do poder do céu, cuja característica definidora é uma alegria que não vem da terra. É por isso que poucas horas depois a gente vê o Pedro, o mesmo ser humano que havia negado Jesus por meio de uma inquirição ali no meio do populacho. Agora ele está de pé, diante de milhares de pessoas, pregando com uma ousadia que ele nunca teve. Glória a Deus. De onde que veio essa coragem? Veio da alegria da vitória do seu mestre. É por isso que mais tarde a gente vê apóstolos sendo açoitados pelo sinédrio, saindo regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Regozijando-se. De onde veio essa alegria paradoxal? Veio da participação na alegria do Rei vitorioso. Esta, meus irmãos, é a história da alegria da igreja. Ela não nasce aqui embaixo. Não fique esperando a alegria dos eventos, das circunstâncias. Não é essa a nossa alegria. Ela é a nossa força. Ela é a nossa força. Não é essa a nossa alegria. A nossa alegria é a alegria da vitória. A alegria da vitória que a gente vive escamoteando. Você viu como nós começamos hoje a reunião dizendo, olha, hoje é o dia da mulher. Olha, nós estamos celebrando que a profecia se cumpriu. Qual é a profecia? Que a mulher ia vencer Satanás. E ela venceu mesmo. Porque ela não só carregou a humanidade nesses milênios, como trouxe o Redentor. Como Deus disse que ia ser. Mas a gente não reage mais. Que pena. Não, irmãos, a alegria da igreja não nasce aqui. Ela não depende dos nossos esforços. Ela não depende das nossas circunstâncias. Ela não depende nem dos nossos sentimentos. A alegria da igreja é uma herança. É um presente que fez uma longa e gloriosa jornada. Nasceu no coração do Pai, foi entregue como recompensa ao Filho vitorioso e foi
liberada pelo Filho como o ato que deu origem à igreja. A igreja nasceu da alegria do Cristo. Foi trazida e aplicada em nós pela pessoa do Espírito Santo, que desceu com o som do poder no dia do Pentecostes. Amém? Amém. Pois é, agora essa história chega até nós. Aqui nessa sala, hoje. Cada um de nós, que pela fé em Cristo, se arrependeu, foi unida a esse corpo que é a igreja. O mesmo Espírito que desceu com um som de poder em Pentecostes, desceu silenciosamente no seu coração no dia da sua conversão. Simplesmente. Talvez você não tenha ouvido um som, mas o mesmo poder que deu à luz à igreja, deu à luz a sua nova vida em Cristo Jesus. Isso significa que essa mesma herança de alegria é sua, é nossa, é a alegria da igreja. Agora, vamos ser honestos. A gente nem sempre vive nela, né? Tantas vezes a igreja parece tudo menos a alegria. E depois que a gente inventou a instituição, então, aí tá doido. A instituição é uma sugadora de alegria. Então, às vezes, a gente olha para a igreja e parece que a igreja está cansada, está sobrecarregada, está ansiosa, está dividida, está medrosa. E aí as pessoas estão com medo, e aí as pessoas dizem, o que a gente pode fazer? Ah, precisamos criar isso, precisamos criar aquilo, precisamos estabelecer isso, precisamos estabelecer aquilo. Parece que a gente se esqueceu de onde a gente veio. E qual é a nossa herança? Aí parece que a gente fica tentando fabricar alegria com programa, com música, com personalidades carismáticas, com autoajuda. Aí a gente fica tentando basear nossa alegria em circunstâncias favoráveis, saúde, prosperidade, relacionamento estável. E quando essas coisas falham, porque elas falham, nossa alegria falha com elas. Mas a alegria da igreja não é fabricada na terra. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem. Aleluia. Ela é herdada do céu. Glória a Deus. Ela é herdada do céu. Então, se a gente se sentir sem alegria, o que a gente faz? Não, a gente não olha para dentro, não. Para dentro do sentimento da gente. Não, também a gente não fica olhando para o redor, não. As circunstâncias, ainda mais nesse mundo de doidos. E que os doidos parecem que estão assumindo o poder. Então, a gente sempre soube que havia doido. Sempre. Mas a gente nunca imaginou que eles iam assumir o poder. A gente diz, peraí. Esses caras não são a minoria? Então, de vez em quando parece que eles assumem o poder. Então, não, a gente não olha para lá. A gente não olha ao redor. Principalmente quando os loucos estão no poder. A gente não olha ao redor. A gente não fica olhando para as circunstâncias. Para onde que a gente olha? Para cima! A gente olha para cima! A gente se lembra da nossa certidão de nascimento. A gente se lembra do Cristo assentado sob majestade. Glória a Deus. A gente se lembra do Rei vitorioso, que é pleno da alegria do Pai. A gente se lembra do som que parecia um vento impetuoso, som de um vento impetuoso.
A gente se lembra do som do poder que o rei liberou para criar seu povo. É disso que a gente se lembra. A gente se lembra que é a alegria que define a igreja, que define a gente, que é o eco da celebração da vitória do Rei do Universo, do Senhor da redenção. Então, a gente precisa invocar o Akadosh, o Espírito Santo, para que avive o coração da gente, para que avive a memória da gente, para que nos faça perceber a realidade dessa herança. Que a gente o invoque para ele sintonizar os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa ouvir para além do barulho do mundo. Ouvir o quê? O eco da alegria, da majestade do Cristo. Pois a alegria que nos foi dada não é frágil, não é circunstancial, é a alegria da vitória. Glória a Deus. É a alegria do rei. É a alegria que o pai tem no filho, que o filho, pelo Espírito, compartilha com a sua noiva, a igreja. Essa é uma alegria que ninguém e nenhuma circunstância pode roubar da gente. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Porque o mundo vai virar essa baderna mesmo. Mas nós vamos continuar fortificados pela alegria. E é a força dessa alegria que nos levará à vitória. Amém? Amém. Revela para nós isso. Essa é a bênção da alegria. A alegria do filho. A alegria que o filho recebeu do pai e que passou para a gente. Amém? Amém. Então, se a gente realmente for tocado por isso, a gente vai enfrentar a vida e a realidade de outra forma. Não, nós não vamos ficar passivos nem inertes. Nós vamos ter uma força inabalável, que é a alegria do Senhor, é a nossa força. É mesmo. A coisa que o centurião e os camaradas que aprisionaram Paulo e Silas mais estranharam é aqueles camaradas trucidados e cantando. É verdade, uma coisa inexplicável. Trucidados e cantando. É assim. Me lembro de uns tempos que eu trabalhava com a igreja sofredora, de um irmão que tudo que os soldados perguntavam para ele é: como você continua alegre? Como você continua alegre? E eu me lembro, num país onde havia perseguição, a Eliana estava falando sobre o Espírito Santo num culto que nós fomos na igreja underground, igreja subterrânea. Aí tinha um menino que não era cristão. Numa reunião subterrânea da igreja sofredora, num país brabo que só. É a gente lá. Os irmãos com medo, uma paura que a gente não conseguia sentir, porque a gente vem do mundo livre, então a gente sabia que a situação era perigosa, mas a gente não tinha noção, a gente não conseguia imaginar o que eles estavam falando. Porque nós nunca vimos isso, a gente nunca viu. Mesmo eu que ficava o tempo todo ajudando a igreja sofredora, ajuda a sair daqui, sair de lá, vai para cá, vai para lá, e tal. Nunca senti isso, nunca. E eles estavam lá.
E aí, perguntando sobre o Espírito Santo, e a Eliane explicando como é que é o Espírito Santo, e aí esse menino que não é cristão, que está lá, levado como visitante, vira para a Eliana e diz assim: se eu entregar a vida para Jesus do jeito que você está falando aí, eu vou ter essa alegria que eu estou vendo nos seus olhos? Essa alegria aí eu vou ter? Ela disse: vai. Se você entregar a vida para Jesus Cristo, você vai ganhar essa alegria. Ele disse: então eu quero essa alegria. E aí, ela fez o que sabia fazer, que foi o que a gente aprendeu. Ora comigo. E aí orou. E daqui a pouco o menino disse: deu certo. Eu estou alegre. Aleluia. Tá vendo? Amém? Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unidade da Trindade, que a comunhão materna da Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que a cura que há nas pisaduras de nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria do Rei Eterno seja com cada um dos irmãos e irmãs, que com toda a Igreja de Cristo, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Jesus é bom e abençoa através da internet também.